Olá, aqui é Weber Risse, professor de Clínica Integrada da Unesp, e nesta aula de hoje vou abordar o tema restauração anterior direta com previsibilidade de cor, finalmente. É claro que quando nós falamos da reprodução do elemento dentário, três aspectos nos vêm em mente: a biologia, a mecânica e a estética. E para a reprodução desses três aspectos, nós lançamos mão de materiais que são materiais adequados a estas três características. As resinas compostas, elas preenchem esses requisitos porque são materiais que podem trabalhar nas três áreas. O que nós buscamos, portanto, é métodos de simplificação para termos previsibilidade. E o objetivo desta aula de hoje é dar uma ideia de como podemos obter previsibilidade no acerto de cor nesse tipo de restauração. A despeito de estar palestrando para esta empresa, declaro que não recebi qualquer honorário para a produção dessa aula, a não ser materiais que foram utilizados para a confecção de pesquisa e de casuística clínica para que fossem apresentados nesta aula. Quando falamos de honorários em relação àquilo que podemos cobrar dos nossos pacientes, nós muitas vezes nos deparamos com quanto cobrar e como cobrar. E esta cobrança ela deve se basear inicialmente através dos insumos ou daquilo que nós utilizamos no procedimento. Quando fazemos uma análise dos insumos usados em restauração direta, nós vamos ver que se fizermos com tudo o que há de melhor à nossa disposição e não pulando nenhuma etapa, trabalhando com todos os materiais de boa qualidade, nós vamos chegar a um custo operacional de R$ 58 de insumos para uma restauração de resina composta direta. Há maneiras de se reduzir esse custo e talvez não ideais, mas uma delas seria trabalhar com o mínimo necessário. Poucas etapas apenas e com custos reduzidos. Esta restauração consegue sair por R$ 14,85 em insumos. Também pode-se retirar etapas, mantendo a boa qualidade de materiais, e essa retirada de etapas também pode reduzir o custo para R$ 30,14. Veja, em nenhuma dessas atitudes nós estamos mantendo a mesma excelência do primeiro processo, mas você consegue reduzir retirando algumas etapas que podem ser controladas pelo clínico e assim permitir uma redução de custo. Um grande detalhe e que muita gente acaba alterando, ao invés de mexer em número de etapas ou tempo clínico, muitos acabam trocando o material restaurador. Quando nós substituímos os materiais primários, como adesivos e resinas, por materiais mais baratos, mesmo os mais baratos do mercado, a economia da restauração original chega a apenas R$ 8. Portanto, nós devemos levar em consideração que a troca de materiais não é a maneira mais adequada na redução de custo, e sim a redução de etapas. A redução de etapas pode influenciar diretamente no custo de um profissional. Quando nós olhamos detalhadamente o que cada etapa desses insumos representa, nós vamos ver que o que mais é caro e oneroso numa restauração não é, independentemente, o material que se usa ou não em relação a custo de material como a própria resina composta. Muitos imaginam que a resina é o grande fator a dar custo para uma restauração, mas o que mais se gasta num processo de insumos são as etapas de acabamento e polimento. De fato, quando nós utilizamos sistemas de borracha, sistemas de discos, sistemas de polimento e também tiras de acabamento proximal, o custo ele pode aumentar em quase 50%. Portanto, buscar alternativas onde o erro é minimizado e esta etapa é feita de maneira mais simplificada é deveras importante para que consigamos reduzir o custo de insumos. Se você notar, em relação a todos os itens, o mais oneroso são os discos de lixa. Estes são os custos mais onerosos dentro de uma restauração. Portanto, se você conseguir diminuir essa etapa, você tem uma redução significativa no custo dos insumos. Fica então assim definido como nós criamos ou montamos o nosso preço clínico. É um anagrama ICE, que significa insumos,
clínico e impostos. Insumos são os materiais que você vai utilizar. Clínico é a hora clínica ociosa da sua clínica, ou seja, você vai pegar todos os gastos que a sua clínica tem, somá-los, acrescentar 20%, que seria a relação de depreciação do patrimônio de equipamentos, e vai dividir pelo número de horas que você trabalha no mês. Assim, você tem o custo da sua hora ociosa, que significa quanto que você gasta por hora na sua clínica, mesmo não executando procedimentos. E os impostos dizem respeito às taxas que nós temos em nosso país. Vamos ver. Se temos uma restauração feita com insumos máximos, R$ 58,00. Se a nossa hora clínica custa R$ 35,00, em média, aqui um cálculo feito para um tipo de clínica, mas você deve fazer o cálculo para a sua clínica, nós vamos então montar os custos da seguinte maneira: aquilo que sai em relação ao que eu quero ganhar enquanto honorários vai depender, obviamente, desse custo de insumos, mais o tempo que eu levo para fazer uma restauração como essa. Então, suponhamos que eu vá fazer uma restauração em 1 hora e mais 1 hora onde vai ter acabamento, polimento e retorno. Eu teria um custo de 2 horas referente à minha hora clínica. E isso geraria um custo de R$ 128,00. Quando nós vamos agora colocar uma porcentagem de impostos, há diversas modalidades, vou usar aqui um valor médio de 18%, nós teríamos aí um imposto sobre o custo de R$ 69,12, e este valor deve ser então acrescido ao lucro, e aí você define o quanto você quer ganhar. Suponhamos que você imagine um lucro de 200%, você tem aí o valor em cima deste lucro, e os honorários finais corresponderão a aproximadamente R$ 400, R$ 450 para uma restauração. Isto pode ser modificado? Eu posso diminuir um pouco a relação de insumos, não há muito o que se mexer, mas se eu reduzir etapas mantendo a eficiência, eu reduzo também o gasto ou o custo com a minha hora clínica. Portanto, tudo aquilo que favorece a redução de etapas mantendo a eficiência é uma alternativa bem-vinda para que nós possamos ter uma redução dos nossos custos operacionais. Falando sobre cor, nós temos alguns aspectos que são inerentes à cor como um todo, e o primeiro deles seria o espectro visível da cor. Nós enxergamos uma gama da luz, não toda ela, mas uma parte dela é visível ao nosso olho, e esta parte visível foi dividida e é utilizada na odontologia já por muitos anos, através da teoria de Munsell, em matiz, croma e valor. Assim está ordenada a escala mais comum de ser utilizada, a escala Vita Pan-Classical, onde os grupamentos representam justamente essas três características. Mas a prioridade nesta escala é o grupamento de matiz e de croma. Há a possibilidade de um grupamento por valor, como a própria escala indica, mas a prioridade é matiz e croma. O que seriam esses elementos? O matiz é o nome da cor, o que diferencia uma classe da outra. Por exemplo, o azul do vermelho, do verde. Matiz significa o nome da cor. Na escala Vita, nós vamos ter a representação pelos grupos: marrom, amarelo, vermelho, cinza. O croma significa, dentro deste grupo, dentro dessa família, maior ou menor intensidade de pigmentação ou saturação. Seria como se nós disséssemos, dentro do matiz azul, eu tenho a cor azul escuro, a cor azul clara. O que eu estou variando é o croma. O mais difícil para nós é a compreensão do valor, que seria, dentro da área colorida, a gradação de quanto essa cor reflete luz ou absorve luz. Ao nosso olho, isso é designado como relação de cinza ou tons de cinza, que seria a variação do preto para o branco. Recapitulando, nós temos matiz, que seria nome da cor, classes diferentes. Croma é dentro da mesma cor, não há variação de matiz, aumento da sua intensidade. E valor, a gradação do cinza, ou de quanto aquela cor é capaz de refletir luz ao olho do observador ou absorver luz. A maior reflexão no branco, a absorção maior no preto. O grande problema é que nosso olho ele tem mais acuidade para verificar esta dimensão da cor
do que as outras duas. Portanto, qualquer variação na questão de valor é facilmente percebida pelo nosso olho. Quando nós realizamos experiências com resinas compostas, nós podemos verificar isto nitidamente. Utilizando a resina Herculite Presses, nós fizemos aqui à direita um bloco de dentina e à esquerda um bloco de esmalte e metade incisal. Essa divisão fica nítida no fundo branco, onde a gente vê que do lado esquerdo nós temos a cor de esmalte com um certo croma e à direita uma incisal com ausência praticamente desse croma. Aqui você consegue ver esse disco sobre um fundo preto, fica mais visível a diferença das duas camadas, e aqui o disco de dentina. Eu vou fazer a seguinte experiência, vou colocar glicerina para que haja uma continuidade do caminho da luz dentro da estrutura, e vou colocar um disco sobre o outro. Verifique como a resposta é diferente para a mesma dentina quando eu tenho um material mais translúcido e um material que tem um certo croma. De fato, o que nós estamos vendo é uma diferença decorrente do valor, que fica mais nítida quando vimos em preto e branco. Deste modo, a metade da esquerda está absorvendo mais a luz do que a metade da direita. Quando nós repercutimos isso na cor dental, nós vamos entender que a cor dental tem algumas peculiaridades. A primeira delas é que a dentina é quem carrega em si esse matiz e esse croma. E os estudos têm demonstrado que a maioria dessas dentinas estão na entonação do grupo A. Quase 80% dos pacientes estão nesse grupo, sendo que as nuances dos diferentes pacientes deveria ser dada por variações no esmalte. Portanto, não há por que termos gamas grandes de cores de dentina, uma vez que as cores do grupo A elas seriam suficientes para poder definir a maioria dos casos que nós temos em nossa prática clínica. Portanto, os sistemas deveriam enfocar em dentinas com predominância do tom marrom avermelhado, ou seja, predominância no matiz A. Também é importante notar neste corte que o croma ele vai se dessaturando no caminho da incisal. A dentina é mais cromatizada na cervical e menos cromatizada no sentido dos mamelos ou da região incisal. Portanto, nós ficamos com a seguinte constituição da cor dentária: o esmalte e a dentina, um sobre o outro, o esmalte modulando o valor que nós recebemos através do croma que a dentina fornece. E assim é que está constituída a cor dentária. Vamos ver um exemplo com resinas compostas. Traçando aqui amostras de resina sobre um fundo preto e um fundo branco, nós temos a seguinte situação. Resinas com diferentes espessuras, é a mesma resina, a única variação que tem aqui é de espessura. Eu tenho uma resina com 0,3, um esmalte com 0,5 e um esmalte com 0,7. O mesmo esmalte, cor A2. Quando nós avaliamos o aumento da espessura, a primeira coisa que nos chama a atenção é que o croma vai se tornando mais aparente conforme a espessura é aumentada. Eu consigo enxergar mais a cor que essa resina carrega em si. Mas é interessante que ao utilizarmos imagens desses mesmos discos em preto e branco, nós vamos verificar que sobre o fundo preto, o valor ele acaba aumentando conforme eu aumento a espessura. Ou seja, o valor refletido num disco de 0,7 sobre um fundo preto é mais alto do que o disco de 0,3, porque eu consigo ver este fundo preto, que é um fundo que naturalmente absorve luz. É importante verificar que o efeito é adverso no fundo branco, onde o valor é mais alto nos elementos de menor espessura e mais baixo nos elementos de maior espessura. De fato, o que nós estamos vendo é que a camada de esmalte tem uma influência direta na sensação de preto e branco ou na gradação de cinza no resultado final de uma restauração. Toda vez que você perceber que uma restauração está com um tom mais apagado, acinzentado, o erro não ocorreu no matiz e nem no croma. Provavelmente o erro aconteceu nesta camada externa denominada de camada de cobertura, que influencia diretamente no valor.
Assim, o que nós percebemos é que o disco de 0,5 é o que menor tem influência nos dois meios, onde a influência é para o cinza médio, tanto no fundo preto quanto no fundo escuro, no fundo claro. Quando nós olhamos este resultado frente ao que a literatura nos fornece, nós vemos que há relatos na literatura realmente da chamada espessura ótima do esmalte. Aqui fazendo um outro exemplo com a resina Herculite Presses, colocando sobre a dentina um disco de 0,3 de esmalte, um disco de 0,5 e um disco de 0,7. Perceba que o disco de 0,3 ele tem pouca influência sobre a cor da dentina e o que eu estou vendo basicamente é a cor da dentina. Já o disco de 0,5 ele promove uma interação sem acinzentar aquela dentina que está por baixo. O disco de 0,7 já começa a mostrar o croma dele próprio, praticamente mascarando o tom da dentina. E também, como nós vimos no exemplo anterior, ele vai afetar para um acinzentamento desta restauração. De fato, a espessura ótima de esmalte deve ser calibrada em aproximadamente 0,5. Nós vamos ver depois como é que nós conseguimos clinicamente chegar em algo próximo disso. O outro fator que o esmalte influencia é no seu grau de translucidez. Eu vou fazer aqui mais uma experiência com a resina Herculite Presses, utilizando a mesma dentina, porém cobrindo ela com um esmalte cromático, o esmalte de cor que ela apresenta, ou cobrindo com a incisal que ela tem, a chamada incisal light. Veja que quando eu sobreponho um esmalte com a mesma espessura, a da esquerda um esmalte de cor e da direita o incisal light, eu vou ter efeitos diferentes mesmo usando uma espessura igual. A dentina ela se mostra mais acinzentada quando ela é coberta por materiais muito translúcidos. Essa é uma outra maneira que eu tenho de atingir tons cinza no meu resultado final de restauração. Por isso, quando você está diante de cores como C2, ao invés de utilizar resinas de cor C2, utilize uma dentina do grupo A e module esse grau de acinzentamento com a escolha do seu esmalte, que deve ser translúcido ou com espessura aumentada desse translúcido. Esses dois efeitos vão gerar um tom de acinzentamento sobre o resultado final. Desta forma, o que nós vemos é que também, quando temos esmaltes acima de 0,5, essa translucidez que já é afetada através do uso de materiais translúcidos, esse grau de acinzentamento, não é, que é afetado, se torna mais agressivo ainda. Acima de 0,5, esmaltes muito translúcidos geram uma queda brusca de valor. Portanto, quando você precisa de um acinzentamento, a espessura desse translúcido tem que ser maior do que 0,5. Ficamos assim então definido a cor dental. Esmalte e dentina, cada um contribuindo com a sua característica, sendo que a dentina vai contribuir com o croma, o esmalte com o valor, e o valor eu devo utilizar de dois aspectos, que seriam a espessura e a translucidez, para poder graduá-lo. Já a dentina, eu vou definir o croma como croma saturado, todos no grupo A, né? Matiz marrom avermelhado, e assim ela vai garantir para nós essa saturação e, obviamente, deve ter um grau de opacidade maior do que o esmalte para que ela mostre este croma que nós queremos ter dentro da camada interna do dente. O dispositivo que nós temos para ajudar a medir ou a delimitar melhor quanto de esmalte devemos utilizar são mecanismos de medição através de sondas ou através do uso deste instrumento chamado Compo Roller, que é da Care, que trabalha com a possibilidade de você acamar melhor a resina composta, apoiando o instrumento num dente vizinho que tenha já uma forma pré-definida. Então, quando nós rolamos, por exemplo, uma camada de dentina apoiando na aresta vestibular do dente vizinho, nós garantimos que estamos no mesmo nível de altura ou de espessura. E a partir daí, nós retiramos ainda um pouquinho a mais para se atingir esta espessura necessária ao esmalte que nós precisamos para que haja modulação do valor. Este é um instrumento muito importante de ser utilizado nesta dinâmica de mensuração de camadas. Um fato importante aqui é que este instrumento ele tem uma ótima apresentação diante de resinas com boa esculpibilidade. Ele não se presta a ser utilizado em resinas com esculpibilidade mais ruim,
pegajosas ou mais moles, o que dificultaria o uso dele. No caso da Herculite Presses, ela tem uma esculpibilidade muito boa e este instrumento se torna então indispensável na reprodução desta característica da espessura do esmalte. Outro fator que nós temos na dentição natural é o aspecto de alguns efeitos, dentre eles o primeiro, seria a fluorescência decorrente da luz ultravioleta atingindo a camada dentinária e sendo devolvido no espectro visível da luz verde azulada. Esta fluorescência ela tem um real sentido na luz do dia, mas ela tem uma importância maior em ambientes onde a predominância de luz ultravioleta é grande, como por exemplo em boates. Neste sentido, nós devemos buscar resinas que desempenham uma fluorescência natural. Você tem aí 3 amostras, a da esquerda dentina, a do meio esmalte e a da direita de uma incisal da resina Herculite Presses, comparadas com o alvo que seria uma dentina natural. Ela tem uma fluorescência muito adequada em relação ao dente natural, fato este comprovado através deste estudo de avaliação de comprimentos de onda de reflexão. Quando nós utilizamos ali um equipamento que verifica esta captura do efeito gerado com a luz ultravioleta, nós temos ali um pico de reflexão comum, mas logo depois nós temos o patamar do efeito, que acontece entre 430 e 520 nanômetros. Você tem a linha amarela, a fluorescência natural da dentina, e ali várias linhas com outras resinas, eu destaquei algumas, por exemplo, a Z350, uma resina que não tem fluorescência, uma fluorescência muito baixa, você vê que ela não atinge esse patamar, e quando você compara com a Herculite Presses, você vê ali na linha azul clara que ela está um pouco abaixo da dentina natural, mas num nível de atuação muito próxima, o que confere realmente uma característica muito similar ao dente natural. De fato, ao nosso olho, isso vai ser traduzido desta maneira. Aqui um esmalte da Herculite Presses e um esmalte, um corpo da Z350, onde você vai ter essa sensação de ausência deste efeito diante da luz ultravioleta. Outro efeito esperado é o efeito da opalescência inerente ao esmalte, que promove o tom azul âmbar que nós vemos especialmente na borda incisal. A opalescência ocorre com a incidência da luz e se nós estivéssemos olhando por dentro da boca, nós veríamos a cor alaranjada. Quando estamos na reflexão dessa luz, nós enxergamos o tom azulado. É isso que nós vemos na borda incisal, nessas nuances azul âmbar. De fato, quando nós verificamos a resina Herculite Presses, num fundo onde a luz está atravessando o material e vindo ao olho do observador, ela tem uma opalescência muito natural, e quando a luz vai em direção ao material, a opalescência se torna no tom azul. Isso faz com que ela tenha essa incisal, apesar de ser única, uma incisal muito coringa e que se usa para muitos dos casos com um efeito muito natural, como nós veremos mais adiante em relação a este material. Então, a incisal light da Herculite Presses é um material que representa este efeito de maneira muito adequada. Isso também ocorre nos seus esmaltes, mas há uma profusão maior, uma intensidade maior na incisal. Quando nós falamos então das camadas, o que chama a atenção deste sistema é a sua técnica simplificada para a obtenção de resultados aceitáveis clinicamente. Como é que ela trabalha? Ela trabalha justamente com uma técnica simples, onde nós vamos ter uma concha lingual, uma cobertura dentinária, uma reconstrução com o esmalte e, por fim, um efeito de queda de valor na incisal. Nós vamos trabalhar sempre da seguinte maneira com esse sistema. A concha lingual sempre feita com incisal light, a cobertura feita com dentina, um croma mais alto do que o croma final que você quer para o dente, portanto, se o teu dente é um dente para resultado final A2, você deve utilizar uma dentina A3. Essa dentina tem um formato, como nós vamos ver daqui a pouquinho, e ela ainda permite uma espessura de aproximadamente 0,5 para a realização de um esmalte. Agora sim, no croma final, se eu tenho um dente que quero para ele um resultado A2, vou utilizar um esmalte A2, deixando um recorte na incisal para o recobrimento com a incisal light. Quando nós olhamos frontalmente, nós vamos ter a seguinte característica para estratificação de camadas. Ali nós temos a camada
do incisal light, a camada de concha, dando o contorno geométrico do dente, a dentina, que respeita os recortes onde nós visualizamos as áreas puras de esmalte, a cobertura sobre o bisel, lembrando que a dentina deve subir 1/3 do bisel, os outros 2/3 são praticamente cobertos pelo esmalte, o esmalte já no croma final do dente, mas perceba que há a não cobertura dos mamelos incisais, estes devem ser totalmente recobertos com a resina incisal light. Quando nós olhamos mais a fundo o sistema propriamente dito, a Herculite Presses apresenta a seguinte característica. Ela é uma resina nanohíbrida, como você pode ver nesta MEV. É uma MEV após o desgaste de dois materiais, a Herculite clássica ou a XRV, é uma resina com partículas maiores, é uma resina microhíbrida, e aí você percebe que com o desgaste estes elementos de preenchimento, esses núcleos de reforço, eles se tornam mais aparentes, o que pelo seu tamanho, pela sua forma, vai apresentar uma característica de rugosidade de superfície. E quando nós olhamos a resina Herculite Presses, aqui está designada como Herculite Ultra, que foi a amostra recebida dos Estados Unidos, onde ela tem este nome, a mesma resina, você percebe que ao desgaste essas partículas são pequenas e, portanto, elas não se tornam aparentes, o que mantém uma característica muito interessante de lisura e brilho de superfície. Quando nós olhamos mais a fundo a micrografia desta resina, nós vamos verificar partículas de aproximadamente 0,4 de milímetro e também vamos observar ali as nanopartículas que estão também distribuídas na massa, o que confere uma lisura adequada a este material e algumas características muito interessantes. Tudo que nós objetivamos em uma resina, idealmente, seria um manuseio, uma estabilidade de cor, resistência à fratura, resistência ao desgaste e polimento. Uma resina que tenha todos esses itens em primazia seria uma resina ideal. Não há resina no mercado que atenda a todos esses quesitos de maneira ideal. Não há. Portanto, nós sempre temos as resinas sendo formuladas com prioridade para alguns desses itens e perdendo em outros, e é assim que as grandes diferenças ocorrem entre as marcas de resina. O que acontece com as resinas nanohíbridas é que elas normalmente procuram se caracterizar no meio dessas características, nem ao mar nem ao céu. Então, normalmente elas trabalham no meio dessas características. E o interessante é que as propriedades da Herculite Presses foram ajustadas justamente para o seu uso como forma universal. Vamos fazer a seguinte análise. Nós fizemos o estudo em relação a essas propriedades, eu estou colocando aqui de maneira mais simples e didática. Fizemos algumas análises comparando algumas resinas, como por exemplo, boas resinas que nós temos no mercado, como a Empress Direct, a Z350, a Carisma Opal, são resinas de boa qualidade, bons fabricantes, mas que vão ter características inerentes ao material pela sua constituição. Algumas são microhíbridas, outras são nanopuras, outras são nanohíbridas. Vamos ver como é que essas resinas se situam nessas 5 características. Vou começar pela resina Empress Direct, que tem um manuseio não tão bom. Ela é uma resina mais pegajosa, mais difícil de dar forma, porém tem uma ótima estabilidade de cor, uma resistência à fratura também boa, tem uma resistência ao desgaste muito boa e um polimento também muito bom. Quando nós avaliamos uma resina como a Z350, ela já tem um manuseio muito bom, é uma resina fácil de esculpir, ela tem uma estabilidade de cor também muito boa, tem uma resistência à fratura não tão boa. Esses testes são testes executados depois de envelhecimento desses materiais de maneira hidrolítica, então nós não utilizamos resultados imediatos para essa característica, até porque em boca esses materiais não ficam a seco, e esse material perde muito em resistência após armazenagem em água, mas o grande diferencial é que essa resina apresenta uma boa resistência ao desgaste e um polimento espetacular. Quando nós olhamos uma microhíbrida como a Carisma Opal, ela tem um manuseio também não tão fácil, é uma resina também mais mole, mais pegajosa, mas ela tem uma estabilidade de cor muito boa, tem uma resistência à fratura boa, como é próprio das resinas microhíbridas, e nós temos uma resistência ao desgaste também muito boa. O problema é que, pelo tamanho de partículas, o polimento já não é tão bom. Perceba,
Três resinas, características diferentes, umas melhores em umas coisas, outras piores, nenhuma atinge uma linearidade de bom equilíbrio entre todos os fatores de análise. Quando nós testamos a Herculite Presses, o que nós vimos é que ela tem um manuseio muito bom, é um manuseio que aqueles que executaram o trabalho com ela vão perceber, ela tem uma boa esculpibilidade, pouco pegajosa, isso facilita muito a conformação dela na cavidade. Estabilidade de cor é reconhecida, a base desse material é a base da resina Herculite, uma resina com 30 anos de mercado, nós já sabemos como a sua matriz se comporta em relação à questão de cor, é um material de muito boa estabilidade cromática. Ela tem uma resistência à fratura muito interessante, para se ter ideia, a resistência flexural dela por volta de 135 megapascal, que foi o que a gente conseguiu aqui. Não é a resina mais forte do mercado, há resinas com 145, 150, até 170 megapascal de resistência flexural, mas é uma resina que tem uma resistência muito boa comparada a outras resinas. Tem uma resistência ao desgaste interessante, veja, não é a melhor, mas é uma resistência que está na faixa de uma boa resistência ao desgaste, e tem um polimento também muito interessante, provido por essas nanopartículas e pelas partículas de 0,4, que são partículas menores. De fato, estudos mais antigos já demonstravam o potencial de polimento de resinas, como por exemplo a resina Point Forte, que tem partículas também de 0,4, quando comparados a resinas totalmente nanoparticuladas. E este teste também que nós realizamos demonstrou que esse material tem um ótimo grau de polimento, como também vai ser visto através do manuseio desta resina. Assim sendo, essa resina tem características de uma resina de uso universal e a sua divisão é simples em relação às camadas ou às cores. Ela tem dentina, ela tem esmalte e ela tem incisal. Ela não complica o processo. As dentinas e os esmaltes categorizados pela escala Vita, ela é uma resina que tem muita fidelidade com a escala Vita. Assim, o que nós temos é um método simples, mas o suficiente para prover resultados naturais no nosso dia a dia clínico. Aqui você tem amostras de dentina à esquerda, esmalte e incisais. Veja que eles têm uma gradação de translucidez, como nós vamos ver nos discos de mesma espessura. A dentina bloqueia um pouco mais, o esmalte um bloqueio intermediário, a incisal com uma translucidez interessante. Não é uma incisal muito translúcida. Quando você tem efeitos muito exacerbados de translucidez, você vai necessitar de tintas ou de materiais de alta translucidez. Por exemplo, no sistema da Care você tem a premissa com uma resina que é a Super Clear, que pode ser usada também em concomitância com essa resina, mas via de regra, este incisal serve para a grande maioria dos casos. Vamos ver a aplicação deste método simplificado na construção de um caso clínico. Uma paciente jovem com fratura dentária, já é a segunda vez que ela sofre essa fratura. Ela tinha sofrido fratura, os dentes tinham sido restaurados por um outro profissional. Ela teve uma outra queda e fraturou agora um dos dentes. Um dos dentes que já está e ainda manteve a restauração, tem uma restauração satisfatória. Nós vamos fazer apenas uma adequação da camada final e de formato, mas vamos enfocar na restauração do dente 21. Isolamento absoluto, bisel, imperativo uso de um bisel de aproximadamente 1,5 milímetros, com arredondamento do ângulo cavo superficial, com polimento desse bisel, para que você obtenha resultados satisfatórios. E aí nós partimos para adesão. A minha escolha sempre é por adesivos de 3 passos, de 2 frascos. Imperativo para mim o uso do OptiBond FL, primer separado do sistema adesivo. Uma vez feita a adesão, nós vamos começar a construção. Como nós não tínhamos enceramento prévio e não tínhamos matriz, nós vamos utilizar a técnica à mão livre. Como é que você pode fazer isso? Apoie o seu dedo sobre a parte palatal do dente a ser restaurado e faça uma acomodação da resina incisal light para que você tenha uma estrutura de aproximadamente 0,3 milímetros de espessura, com um tamanho que pode ser até além do contorno geométrico do dente. Esta camada é polimerizada, você tem ali na imagem do meio o formato dela, e então com discos, um disco grosso de acabamento, nós damos forma olhando o dente vizinho.
a forma aqui ela tem que ser exata no tamanho, na conformação geométrica final dessa restauração. Portanto, isso é o que nós conseguimos quando fizemos esse recontorno. Veja, isso deve ser feito sem água, com uma turbina ou com um contra-ângulo que não esteja liberando óleo. Isso é importante, por quê? Porque quando você faz esse recontorno a seco, este pó que você está vendo aí é a própria resina composta desgastada. E para a continuidade do procedimento, você apenas deve passar uma bolinha de algodão, tirando o excesso deste pó, passar ali uma camada do sistema adesivo de frasco duplo, o sistema hidrofóbico, ou modeladores de resina, pasta uma camada, como você está vendo no slide ali da direita, na figura da direita, ela vai ganhar esse brilho, e não é necessário fazer fotoativação ou condicionamento ácido, você pode vir já com a sua camada de dentina. Perceba que quando você tem o contorno já bem executado, isso facilita a delimitação das camadas subsequentes. Nós vamos então entrar com uma dentina, um croma mais alto, esse era um dente A2, portanto estou utilizando uma dentina A3, deixando ela com um formato mais linear, com pouca entrada de mamelo. Nós vamos assim polimerizar essa dentina, cobrir essa dentina com um esmalte já no croma final, um esmalte A2, lembrando que a dentina ela sobe de maneira a cobrir ligeiramente o bisel, ela não deve parar aquém e nem cobrir totalmente, ela sobe e descansa com um afilamento progressivo sobre o bisel, e aí o esmalte faz a cobertura total desse bisel, deixando a área incisal recortada para o preenchimento com a resina Incisal Light. É feito então o acabamento, o polimento final, nós vamos ver isso em sequências futuras, e aí o que você obtém é um resultado muito natural, com um brilho adequado, com uma técnica de estratificação muito simples, de apenas 3 cores para um resultado que tem realmente naturalidade para o nosso dia a dia clínico. Perceba o resultado da texturização de superfície, bem como as nuances que nós objetivamos e conseguimos com uma resina única de incisal. Ela tem uma cor e um aspecto óptico lindíssimo para o trabalho na área incisal, e assim você tem aí o resultado do antes e do depois. Foi feito também uma remodelação de forma no outro dente para que pudesse haver uma harmonia. Você tem o resultado do antes e do depois, e aqui o caso finalizado, satisfatório, para um dia a dia clínico, para uma restauração executada de maneira rápida, previsível, no acerto de cor. Para o hands-on, nós separamos aqui algumas imagens feitas em manequim, para que se pudesse ser mais específico sobre o que se obtém com esta resina e como se obtém esses resultados. Nós vamos utilizar aqui um manequim com redução incisal, uma faceta, aqui mostrando que há uma redução de espessura uniforme, aí essa redução está em aproximadamente 1 milímetro, numa vista lateral, numa vista por incisal, e depois de feito o procedimento adesivo, nós fazemos a acomodação da resina Incisal Light sobre a concha lingual. Veja que na matriz ela deve ser acomodada com aproximadamente 0,3 milímetros de espessura. Então, a partir da colocação e da distribuição com uma espátula, o pincel deve trabalhar sobre esta resina, permitindo que ela seja afilada de maneira uniforme. E um detalhe importante é que ela deve ser ligeiramente pressionada contra a aresta vestíbulo incisal. É esta camada, esse J formado por essa camada, que reproduz de maneira ótica o halo incisal sem a necessidade de tintas ou de resinas adicionais. Posicionamos ela sobre o modelo, é feita a polimerização e assim rapidamente nós temos a forma geométrica e todo o delineamento já da forma palatal desse dente. Veja numa visão transiluminada como essa resina permite ainda uma passagem significativa da luz. E agora, para que nós objetivemos resultados naturais, nós temos que fazer o bloqueio da luz em áreas seletivas, especialmente no caso dos mamelos. Então nós vamos utilizar uma resina um croma acima do croma final que nós queremos, uma resina de dentina. Ela é colocada na cervical, o instrumento faz a sua acomodação no perfil de emergência. Perceba no slide como o instrumento deve trabalhar, criando uma saída com um volume um pouco maior na cervical de perfil de emergência. E aí é hora de entrar com o compo roller,
levando essa resina de cervical para a incisal, trazendo esse excesso para a incisal e distribuindo ela de maneira uniforme sobre todo o preparo de faceta. Isso facilita a acomodação, diminui a incorporação de bolhas de ar e dá uma característica mais homogênea para essa resina e também nos ajuda a definirmos um pouco a relação de espessura. Veja que no uso do compo roller eu vou apoiá-lo na aresta do dente que está íntegro e fazendo assim uma pressão acompanhando os terços do dente para poder retirar o excesso que vem para a incisal. Depois que esse excesso é empurrado para a incisal, com uma outra ponta conformadora do compo roller, nós vamos liberar a área proximal, mesial e distal, fazendo um recorte entre as ameias proximais, também criando um espaço para o esmalte translúcido nas áreas proximais. Assim sendo, ao final dessa camada de dentina eu vou ter uma camada mais volumosa na cervical, uma redução desse volume no terço médio, o ganho de um pouco mais de volume no terço incisal para os mamelos, para a confecção dos mamelos, e o contorno adequado dessa dentina para que ela possa receber as camadas subsequentes. Veja no posicionamento da matriz, como lá no comecinho da cervical eu já estou quase no meu volume final, praticamente a parte de saída do perfil de emergência já está no volume final. Eu tenho ainda a possibilidade de trabalhar o terço médio, que é onde o croma deve ser evidente para a cor final do dente, e lá na incisal ainda tenho espaço para incisal, mas já trazendo o meu mamelo um pouquinho mais para fora. Nós entramos agora com a camada de esmalte e ela é colocada da seguinte maneira. Eu faço o movimento dela no dedo, a homogeneização, numa luva limpa, sem talco, e aí nós colocamos sobre o dente e fazemos pressão digital para que ela seja espalhada por todo o dente e depois agora novamente com o compo roller trabalhamos a uniformização dessa camada em relação ao dente vizinho. De novo, de cervical para incisal, trazemos o excesso e quando chegamos na incisal já estamos com toda a forma do esmalte definido na cervical, no terço médio, mas lá na incisal nós mais uma vez recortamos esse esmalte e damos de novo uma forma mamelar para ele. Assim, o que nós temos ao final da camada de esmalte é a forma já no seu volume final, no terço cervical e médio, e ainda um espaço, uma rampa suave para o trabalho na área incisal. A área incisal, você percebe lá, veja, os volumes já estão próximos, mas na área incisal você ainda tem embrasuras, aberturas feitas para a reprodução dos mamelos e dos detalhes da borda incisal. Essa última camada é recoberta com incisal light, apenas ali na incisal e terminando em zero no terço médio, finalizando a restauração. O primeiro passo no acabamento é localizar a aresta vestíbulo incisal. Para isso você deve demarcar o bordo incisal no dente intacto, o bordo incisal no dente restaurado, e a primeira coisa que você tem que fazer é nivelar essas duas arestas através de uma vista por incisal. Depois que elas estão niveladas, nós vamos entrar com o disco e vamos também fazer o nivelamento dos terços em relação ao dente vizinho. Veja, nós estamos trabalhando aqui com o OptiDisc da Care, apenas na granulação grossa, e nós vamos apenas utilizar esse disco. Isso já reduz muito o custo operacional deste processo. Perceba as diferentes inclinações, o disco vem lá da cervical e vai respeitando as curvaturas que existem na coroa dental. E ao final deste processo e da localização deste volume vestibular com o dente vizinho intacto, nós partimos para a texturização. Há diversos métodos, vou depois demonstrar alguns, mas esse é um aspecto que deve ser feito com cuidado, porque muitas vezes ele pode pôr em xeque todo o resultado de uma restauração. Se não houver, não faça. As texturas devem ser reproduzidas apenas quando o dente homólogo tem texturas significativas. Então veja aqui as texturas, as micro e as macro texturas, as aberturas de embrasuras incisais e, por fim, o polimento dessa resina, feito de maneira muito simples, como nós vamos ver no hands-on. É um polimento muito simples, obtido com esse material que tem uma excelência em obter polimento de maneira simplificada. Imagens detalhadas da textura de superfície, da cromaticidade dessa resina, do seu brilho de superfície. Veja outra imagem aqui.
e a beleza do seu efeito incisal. Apenas, lembre-se, nós estamos restaurando apenas com 3 camadas, 3 resinas, um esmalte, uma dentina e uma incisal. E o resultado é muito satisfatório em relação à cor que ela pode nos oferecer. Mais alguns detalhes do brilho de superfície, aqui detalhes desta redução do valor com o uso do incisal. E assim nós podemos agora detalhar um pouco mais as etapas que serão executadas no hands-on para que todos possam objetivar os mesmos resultados. Então, como é que nós vamos trabalhar? O hands-on consiste de uma faceta com redução incisal, vamos fazer a aplicação do sistema adesivo, aí neste manequim ele deve ser aplicado, adelgaçado e polimerizado. Provamos a guia palatal, vamos ver se ela está com um contorno preciso, se ela tem uma boa adaptação ao dente homólogo. E aí, sobre essa guia incisal, nós vamos fazer a aplicação da resina Incisal Light. Lembrando, essa camada é uma camada de 0,3 milímetros, ela sobe em J na aresta vestíbulo incisal e faz ou delimita todo o contorno final exato do dente. Ela tem que ter um contorno exato, porque essa camada é quem vai nortear o delineamento das camadas subsequentes. Partimos então para a camada de dentina, uma camada única de alto croma, colocada lá na cervical e acomodada com o instrumento, e com o uso do compo roller ela é trazida para a incisal, de cervical para incisal, para que nós tenhamos assim uma camada mais homogênea. Depois que você faz o uso do compo roller e retira o excesso na incisal, é importante que você faça uma uniformização dessa camada com um pincel para que ela fique realmente bem homogênea. Fazemos com o compo roller a definição dos mamelos, tanto entre os mamelos quanto nas proximais. Com esta ponta do compo roller é feito esse corte. E para um detalhamento mais preciso, depois do corte primário ser feito, nós apenas afilamos algumas pontas de mamelos com um instrumento que tenha uma forma apropriada para isso, para que nós tenhamos mamelos bem desenhados na nossa construção. Depois que essa camada de dentina está pronta, ela deve ser polimerizada e vamos partir para o esmalte, um incremento único já no croma final. Ele é colocado como uma bola sobre o dente e com o próprio dedo ele vai ser distribuído. Então ele é posicionado em excesso e é trabalhado com o dedo para que nós tenhamos essa situação. Veja, apoie o dedo no dente vizinho para que você não faça pressão nem de mais nem de menos. Quando este material está acomodado sobre o dente como um todo, é que nós começamos com espátulas a fazer o desenho cervical, dando um contorno em relação ao perfil de emergência, e a conformação proximal, fazendo o recorte. É como se eu estivesse finalizando o dente com essa resina. Veja, a forma final está pronta. É só aí que, antes de fazer a polimerização, nós vamos fazer aquilo que nós chamamos de cutback. Essa é uma técnica apresentada pelo professor Newton Fall, onde com um instrumento bem fino é feito um descasque da camada de esmalte na incisal, tornando aparente de novo aquela camada de dentina. Então nós fazemos esse descasque da borda incisal e aí com o pincel e com o compo roller vamos com cuidado reanatomizando ali os mamelos, deixando uma transição suave, mas criando o espaço que vai ser preenchido agora pela resina Incisal Light. Está pronta. A nossa construção é uma técnica muito simplificada de estratificação. E aí o que nós vamos fazer? Agora com o lápis, vamos demarcar a anatomia primária, forma geométrica do dente homólogo. Com um disco, o OptiDisc, na sua granulação mais grossa, nós vamos fazer o delineamento das arestas, dos terços, como nós vimos já em imagens anteriores. Vamos deixar esse dente com formato muito próximo do seu dente homólogo. E aí podemos, quando existem, criar as anatomias secundárias e terciárias. Aqui definindo onde serão as linhas verticais. Essas linhas são trabalhadas com brocas do tipo F, podem ser trabalhadas com pedras montadas. Lembrando que o ideal no caso de uso de broca é que essas brocas sejam utilizadas em multiplicador, de preferência elétrico, que garante um controle maior do torque e da precisão de trabalho nesta etapa que é muito sensível.
Aqui mostrando o uso que você pode também fazer com pedras montadas, também tem um resultado muito interessante, aí utilizado em peça reta. O fato é que ao final desse processo você tem que ter a textura definida da maneira mais natural possível, onde ela vai apenas ser suavizada. E aqui um equipamento fantástico da Kerr chamado Opt-One, Opt-One Step, uma borracha que você aumenta ligeiramente a pressão e ela faz um acabamento, uma homogeneização de textura, ou com uma pressão um pouco menos exacerbada, ela já começa a criar um brilho. E a resina Herculite Presses ela é imperativa para que se tenha um brilho rápido em uma única etapa, que você utilize o Opt-One Step. Ele deve ser trabalhado a 20.000 RPMs, no motor elétrico é fácil a você coordenar isso. Se você estiver no motor pneumático, faça alguns testes antes na resina para você não trabalhar de menos e nem com velocidade exacerbada, onde aí o efeito é perdido. E aí nós conseguimos, com o uso desse material, já uma boa característica de superfície. E aí entramos com o Oclo Brush, 15.000 RPMs, feito ali movimentos circulares, a seco mesmo. Essa escova de carbeto de silício vai aumentando o brilho sem retirar a textura da superfície. E se você quer ainda um brilho mais exacerbado, você pode entrar com pastas de polimento, utilizando rodas de algodão, para que você tenha um brilho adequado da sua restauração. Assim, você obtém de maneira muito simples um resultado final de excelente qualidade utilizando a resina Herculite Press, numa técnica de estratificação simples e com um processo de acabamento também simplificado. Claro que em boca nós poderíamos entrar aí com uma lâmina 12, fazendo a remoção de alguns excessozinhos na proximal, na cervical, e com tiras de lixa proximal para fazer o acabamento dessa face proximal de maneira adequada. A técnica é simples, mas com uma previsibilidade muito grande. Aqui mais uma vez mostrando algumas imagens do resultado final, dessa textura obtida e do grau de polimento que essa resina tem e de quão bonita é a sua incisal, mesmo sendo uma cor única, como ela tem um efeito que mimetiza muito o efeito de uma incisal natural. Eu diria que esta resina tem como vantagem a simplificação do processo. Para os dentistas que querem um arsenal simplificado, com boa qualidade e com uma metodologia simples de uso, eu creio ser esta uma resina com características muito interessantes, com o seu kit que permite essa execução clínica de maneira muito viável, e é um material que tem uma reconhecida qualidade pela base já constituída da resina Herculite XRV, da resina Herculite Classical, e pelo aprimoramento que ela tem frente às necessidades que nós temos hoje de anseios estéticos mais exacerbados dos nossos pacientes e também de um grau de polimento mais adequado. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos que pararam para assistir o hands-on, até mesmo aqueles que estão vendo estas imagens depois do dia que foi o hands-on. Se você está assistindo no seu dispositivo móvel ou no seu computador, agradeço a sua atenção, a confiança em parar um tempo aí do seu dia para verificar um pouco do nosso trabalho e da nossa metodologia de ensino. Convido a todos que têm interesse em conhecerem um pouco mais sobre resinas compostas, laminados, técnicas fotográficas, a enviarem um e-mail para o oralestudio@ymeio.com, onde nós ali realizamos cursos de treinamento e de aprimoramento em aperfeiçoamento ou de imersão. Todos são muito bem-vindos e será um prazer recebê-los e podermos pessoalmente conversar sobre odontologia estética. Um forte abraço e lembre-se, você tem às vezes uma única chance